o Colégio Saber está preparando seus alunos para o Enem. E a partir de agora eu vou conversar com o professor João Anderson, ele que é professor de Física do Colégio Saber. Professor, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio do Povo. Professor, Física, um assunto bastante complicado. Quais os assuntos mais recorrentes na prova de ciência da natureza no Enem, no que diz respeito a essa disciplina tão complicada chamada Física? Bom dia, professor. Bom dia ouvintes, bom dia alunos, principalmente do Colégio Saber, certo? A prova de Física é aquela destemida, aquela matéria que o povo já fala o nome, já tem aquele medo, aquela angústia. Mas, falando da prova do Enem, o Enem, assim, ele gosta de repetitivo, é bem repetitivo e tem assuntos recorrentes. Se o aluno for bem encaminhado, dá para fazer uma boa prova de Física no Enem e acertar várias questões, chegando a fechar a prova de Física no Enem, como eu já tive alunos que conseguiram aí com êxito, certo? Então, um assunto muito recorrente na prova do Enem, que desde o ano 2000, certo? Cai sempre 2, 3 questões, é o assunto de ondulatória, transformações de energia, usina nuclear, usina eólica, termo, você sabe ali o funcionamento da transformação de energia mecânica até chegar a essa energia elétrica que é fornecida aqui nas nossas casas, certo? E também, trabalhar com essa eletricidade mais a fundo, o que é uma ligação em série, paralelo, certo? Saber a lâmpada, dependendo do circuito que você use, qual lâmpada vai brilhar mais, como é que a lâmpada vai brilhar menos, e são os assuntos mais recorrentes na prova do Enem. E o senhor traz um assunto interessante, o ondulatório, e que o senhor fala aí que sempre é recorrente nas provas do Enem. O que o aluno tem que saber para acertar os itens nesse quesito? Olha, a ondulatória ela vai se dividir mais em 3 partes. Tem a parte inicial, que o aluno precisa entender a fórmula da ondulatória, velocidade ao comprimento de onda vezes a frequência, e tomar cuidado com as unidades de medida, mas todo ano está aparecendo uma questãozinha para você usar essa formulazinha da ondulatória, certo? Também temos os fenômenos ondulatórios, que o aluno tem que entender cada fenômeno. Temos 7 fenômenos aí, e também todo ano aparece, não só uma, às vezes tem anos que aparecem 2 questões do mesmo fenômeno. Então se o aluno, ele tem assim, uma capacidade de entender o fenômeno, saber o que está acontecendo ali, ele vai acertar essas questões de ondulatória com certeza na prova do Enem. E essa questão da ondulatória, ela tem sido frequente? Frequente, 2, 3 questões todo ano. É bem repetitivo o Enem, quando se trata da prova de Física, certo? Vai mudar uma coisinha ou outra, mas no básico, no grosso, é repetitivo. Professor, produção de energia. Qual a diferença entre a usina nuclear, termoelétrica e hidroelétrica? Porque, inclusive essa semana, há cerca de 15 dias atrás, o que mais se divulgou foi essa tales dessas energias nucleares, enfim. O que seria isso, nesse quesito? Nuclear, usina nuclear, termoelétrica e hidroelétrica. Qual a diferença, professor? Então, no nosso Brasil, usamos bastante a usina hidroelétrica, que usa ali a energia mecânica da água dos rios para produzir eletricidade. A termoelétrica e a nuclear, elas têm um sistema praticamente igual. O que é que vai mudar? O que vai fazer a água aquecer e esse vapor de água a uma grande pressão é que faz a turbina girar, certo? Então na nuclear usa a fissão não é fusão, a fissão do material radioativo, do urânio, ele é bombardeado por um nêutron e ele vai liberar energia. Essa liberação de energia faz a água ferver ali dentro do tanque, evapora e esse vapor de água a uma grande pressão é que transforma a energia mecânica do movimento em energia elétrica. Não é a radiação em si que é transformada em energia. A radiação é usada para ferver a água e o vapor de água a uma alta pressão é que faz a turbina girar, transformando a energia mecânica em elétrica. Já a termoelétrica, você tem que queimar um combustível para ferver a água e essa água a uma alta pressão, esse vapor de água a uma alta pressão é que vai mover a turbina. Então você gasta dinheiro, tem que queimar, por exemplo, o gás natural, você queima gás natural para ferver a água e esse vapor de água a uma grande pressão é que vai mover a turbina. As duas são praticamente iguais. E aquela fumaça que sai naquela usina nuclear, aquilo dali é só o vapor de água sendo mandado para a atmosfera, aquela cúpula que tem gigantesca. Apenas o vapor ali? É o vapor de água.
não vai ter a poluição que tem todo tipo de energia, vai causar uma consequência ao meio ambiente. A usina hidrelétrica ela tem que ser instalada perto de lagos, rios. Por quê? Para resfriar a água, ela precisa ser condensada novamente. E nesse resfriamento, a água que volta para o meio ambiente, ela está um pouquinho com a temperatura mais elevada. Então, quando ela entra em equilíbrio térmico ali no ambiente, a temperatura dos lagos ela se elevam. E isso vai mudar ali o ecossistema daquela região. Os animais estavam acostumados às plantas com uma temperatura e aquela temperatura daquelas águas vão aumentar. Mas o princípio da transformação de energia, todos têm o mesmo princípio. O que vai fazer é um detalhe ou outro. Tipo a eólica. O Brasil tem uma grande capacidade de geração de energia eólica. É um país que tem uma grande costa. Então, de dia tem aquela brisa marítima, que é do oceano para o continente, e à noite, do continente para o oceano. O Enem gosta tanto de fazer essas perguntas que não sabe. Cai também, já caiu até na prova de geografia. A mesma pergunta que já caiu na prova de física, só com uma contextualização um pouquinho diferente. Certo? Coisa interessante, viu, professor? 8 horas e 56 minutinhos, 8h56. É sobre o circuito elétrico, sobre os circuitos elétricos. O que o aluno tem que saber para se dar bem a respeito desse assunto, professor? Então, essa parte de circuito elétricos, que também é bem recorrente nessa prova do Enem, é bom que o aluno entenda, certo, a ligação de um circuito em série, que não é usado em residências, vai aparecer mais nas questões de provas e etc. O circuito em série, o paralelo, que é usado nessas instalações residenciais, e dependendo do tipo de circuito, cada um vai ter uma maneira de fazer as contas. No circuito em série se opõem várias lâmpadas, a resistência é a soma de todas. Já no paralelo é um pouquinho diferente, certo? Então, se eu tenho um circuito em série, a lâmpada que vai brilhar mais, nesse caso aí que o Enem gosta de perguntar, qual a lâmpada que brilha mais, a lâmpada que brilha menos. A lâmpada que vai brilhar mais é a lâmpada que tem a maior resistência elétrica, certo? Agora, se eu tenho um circuito em paralelo, todos na mesma diferença ali de potencial, por exemplo, aqui eu acho que é 110 volts, certo? A energia dessa cidade. Se todas têm a mesma diferença de potencial, vai brilhar mais, aqui tem a menor resistência. Então, ao contrário, é inversamente proporcional. E às vezes o aluno se confunde bastante nessa questão. Quem brilha mais? Quem brilha menos? Que isso daí, né, a gente estuda lá na primeira lei de Ohm, certo? Que vai falar que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente, e ela tem que ser constante, essa resistência aí tem que ser constante da primeira lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm vai falar de resistividade elétrica. Você quer construir sua casa, quer economizar, vou colocar um fio que tem uma espessura mais fininha, ele é mais fino. Qual a consequência? Esse fio vai esquentar. Esse fio esquentando pode causar o quê? Um incêndio. Você economiza agora, mas no futuro pode ter um gasto ainda maior com incêndio em sua casa. Então já tem aquela certa espessura, né, aquela área de seção transversal que você tem que usar naquela rede de sua casa para não ocasionar um incêndio. Professor, falou agora em produção de energia, qual a diferença entre a usina nuclear, termoelétrica e hidroelétrica? E aí eu lhe pergunto, agora eu tenho visto bastante a moda do momento, é uma tal de uma energia solar. O que seria isso? Onde entra nesse balaio de gato? A energia solar, ela é um pouquinho diferente dessas que a gente já citou aqui, que é a hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, que tem esse sistema de fazer a turbina girar. Na fotovoltaica, que é essa solar, não precisa de turbina. No caso aí a gente vai ter uma placa, um painel fotovoltaico. E quando a luz, qualquer luz, não precisa estar no sol. Até a luz dessa sala, se você tem um painel fotovoltaico aqui, vai gerar energia. Um pouquinho menor, mas gera. Qualquer luz que incidir nesse painel, ele são semicondutores. São dois semicondutores lá do tipo NP. Um tem tendência a liberar elétrons, outro tem tendência a ganhar elétrons. Então esse que libera elétron, o elétron vai percorrer o circuito para ir para o outro lado do que tem tendência a ganhar elétrons. Então você cria ali uma movimentação de elétrons no circuito. E essa movimentação de elétrons no circuito é a famosa corrente elétrica. Você acaba gerando essa energia. Essa luz do sol, certo? Essa luz que chega para a gente, a energia dela está associada à frequência. Então, tudo está conectado na física. Você vê, falei da equação da onda lá no comecinho. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Quanto maior a frequência dessa luz, certo? Quanto maior a frequência, mais energia eu consigo gerar. Menor frequência, menos energia, porque a energia do fóton
a luz, né? Se a gente considera que na física moderna, a luz ela é uma partícula, e cada partículazinha de luz tem a sua própria energia, seus pacotinhos de energia que são chamados de fótons de luz, certo? Cada fóton nos oferece uma quantidade de energia que vai fazer esse elétron ficar excitado e se movimentar ali no circuito. Coisa interessante. Professor João Anderson, de Física do Colégio Saber, se aproximando aí do Enem, para pouco menos de 3 meses para a chegada do Enem, qual é a orientação que o senhor deixa para os alunos que nos ouvem nesse momento? Então, a questão dos alunos é muito, por incrível que pareça, o aluno absorve o assunto, o aluno sabe o assunto, mas o aluno tem aquele nervosismo, tratado psicológico, né, do aluno, do estudante, certo? Tem que ter a hora de descanso, não é só estudar 24 horas por dia, final de semana, tem que ter o lazer também, tem que deixar a mente espairecida para você absorver melhor o assunto no decorrer da semana. E fazer aquele seu horáriozinho de estudo, né, aquele cronograma para você não estar assim acumulando o assunto e depois, quando estiver na véspera, muita gente gosta de estudar de véspera, não vai absorver aquele assunto, aquele montante, né, aquele gigantesco de fórmulas, lá no caso física, certo? Para você tentar decorar, quem tenta decorar aí fica difícil, né? Tem que manter aquele cronograma e fazendo aos poucos e absorvendo o assunto para se dar bem na prova de ciência da natureza. Prestar atenção no que o professor fala, né? Que a gente já dá ali tudo na bandeja. Tem aqueles que aceitam a bandeja, mas aluno, vamos supor assim, um aluno que está adolescente, tem muitos daqueles ainda que tem aquela mentalidade, né, de não prestar atenção no que o professor está falando, e isso prejudica muito às vezes o seu resultado no Enem. Professor, quando o senhor chegava aqui eu perguntava, como é que faz para gostar de física? E aí eu pergunto ao senhor, há uma metodologia para que eu comece a me apaixonar por essa matéria tão destemida como o senhor mesmo a classificou? Olha, não são muitos alunos, vamos dizer assim, que gostam da matéria. Até tem uns que gostam, mas assim, quando começa a entrar nos cálculos, aí é que desgostam mais. Então a grande questão, muitos dos alunos têm uma grande dificuldade em matemática. E a física, além da matemática, precisa da interpretação de texto. Você tem que interpretar o fenômeno, saber qual é a matemática ali que você vai usar naquele fenômeno. Mas o que eu vejo no decorrer dos anos é que cada vez mais os alunos estão gostando da disciplina de física, porque estão começando a entender melhor a própria divulgação de informações na internet, né, no YouTube. Você consegue ver um experimento que antes não tinha como a gente fazer ou mostrar para o aluno, certo? Tem aquele experimento que eu não consigo fazer em sala, mas eu posso procurar algo no YouTube e mostrar para ele uma transformação de energia. Eu consigo colocar no site lá da usina de Angra e percorrer toda a usina de Angra por dentro, como se fosse um passeio 3D ali, vamos dizer assim, assistindo na tela da TV. Então eu consigo mostrar como é a geração de energia ali nuclear, né? Que é fissão, lembrando, é fissão, usina nuclear. Fusão é uma coisa diferente. Fusão é o que ocorre no Sol, é uma liberação de energia 1000 vezes maior. Por exemplo, bomba atômica é fissão. Agora, uma bomba de fusão seria 1000 vezes mais potente do que uma bomba atômica, certo? É melhor liberar aí umas 100 bombas atômicas de fissão, que é aquela que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki, né, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, do que uma difusão. A difusão devasta o continente inteiro, porque a liberação de energia é extrema. Ok, professor, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no programa. Saiba que você é uma bomba de fusão de conhecimentos, viu? Obrigado, um abraço para todos os ouvintes, em especiais novamente para os alunos do Colégio O Saber, certo? Já estarei com vocês novamente. Um abraço.